Olá. Pessoal, muitas pessoas têm me perguntado nesses últimos meses a respeito do jejum intermitente. Eu vou dar algumas explicações aqui para vocês e vou começar a fazer uma sequência de vídeos falando sobre isso, porque eu acho que é um tema interessante, porque eu acho que é importante, mas eu queria começar dizendo o óbvio, né? Eu não sou nutricionista, eu não sou metabologista, eu não sou médico do esporte, o meu ramo da saúde é outro, meu ramo é neurociência. Mas nos últimos 10 a 12 meses eu tenho estudado muito essas interfaces do comportamento com a dieta, da dieta com a atividade física, como tudo isso tem impacto sobre o nosso metabolismo. Por que eu comecei a estudar isso? Eu comecei a estudar isso porque em determinado momento da minha vida, no ano passado, eu percebi que eu precisava, de forma muito rápida, muito urgente, na verdade, fazer algumas alterações, principalmente por conta da minha saúde mental. E aí eu acabei me encantando por esse tema, que é um tema muito interessante e que eu, até aquele momento, não tinha ainda verdadeiramente me debruçado sobre ele, né? Então, a questão do jejum intermitente, basicamente, a gente tem que pensar o seguinte: a forma como nós nos alimentamos atualmente na sociedade moderna, ela é muito diferente da forma como os nossos antepassados se alimentavam, né? Então, existe um conceito que eu acho que ele traduz bem essa realidade para nós. Hoje, a gente come quando a gente tem vontade. A gente não come quando a gente tem necessidade, né? Por quê? Porque é muito fácil comer hoje em dia, né? Então, quando você pensa em alimentos processados, alimentos ultraprocessados, tal, você vai em algum lugar e você compra esses alimentos. Percebam também que existe hoje uma coisa muito curiosa, que os alimentos de pior valor nutricional, eles são baratos. Os alimentos de melhor valor nutricional, eles tendem a ser mais caros. Então, isso acaba também provocando um ciclo vicioso quando a gente está se alimentando, que a gente tem uma tendência a ir comendo cada vez pior. Pior que eu digo é não do ponto de vista de quantidade calórica, mas do ponto de vista de qualidade calórica, que vocês vão entender nessa sequência de vídeos, que é o principal, né? Quer dizer, não é tanto a quantidade de calorias, mas exatamente o que é que você está comendo, que vai determinar alterações muito vigorosas no seu metabolismo. Então, se a gente voltar aí a 60 mil anos atrás, 150 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, enquanto o comportamento humano ele ainda era um comportamento predominantemente motor, o que aqueles homens faziam? Eles precisavam se esforçar para ter acesso à comida. Então eles precisavam caçar, eles precisavam pescar, eles precisavam coletar frutas e folhas. Então existia um gasto energético que levava até a aquisição do alimento. Isso hoje em dia não existe mais, né? Isso hoje em dia você vai até a cozinha e você come, simplesmente assim. Isso fez com que o nosso comportamento ele fosse sofrendo uma mudança, que foi uma mudança da necessidade para mudança dessa coisa que é muito acessível para todos nós. E é aí que começaram os nossos problemas. Antigamente, 100 mil anos atrás, as pessoas realizavam jejum intermitente não porque elas entendessem sobre isso, mas porque a vida era dessa forma. Então elas entravam e saíam de longos períodos de jejum, que às vezes duravam 24, 48 horas, mais do que isso, praticamente toda semana. Isso era comum. E perceba que se você observar no resto dos animais, nas outras espécies, isso continua assim até hoje. Você não tem um tigre, por exemplo, eu estou usando o tigre porque o tigre é um animal forte, poderoso, musculoso, com baixa taxa de gordura. Você não tem o tigre comendo o dia inteiro. Ele come proteína, uma grande quantidade, depois ele entra em jejum. E do ponto de vista metabólico, isso parece funcionar muito bem, né? Uma coisa importante, pessoal, é que para quem eventualmente quiser experimentar o jejum intermitente, isto tem que ser feito sob orientação. Não dá para você pegar na internet alguma dica e começar a fazer. Vai dar errado, você vai se incomodar com isso. Porque é uma dieta que tem uma forma para você começar, tem uma forma para você chegar num período mais longo de jejum e tal. Habitualmente, as pessoas costumam objetivar chegar num jejum que a gente chama de 5-2, né? O que é um jejum de 5-2? Você vai comer 5 dias normalmente e 2 dias, 2 dias você vai entrar em jejum. Esse jejum, ele pode ser um jejum de 0 calorias ou ele pode ser um jejum até no máximo de 500 a 600 calorias a cada 24 horas. Então, habitualmente,
as pessoas começam com 2 dias por semana de jejum. O tempo de jejum ele vai aumentando de 12 até 24 horas também, e normalmente se começa com 500 a 600 calorias por dia. Poucas pessoas vão conseguir fazer um jejum de 0 calorias por 24 horas. Enfim, quando você entra no jejum intermitente, naquele período de jejum, o seu corpo ele começa a desenvolver alguns processos que são processos de acidose metabólica que acabam inibindo o centro da fome e ampliando a sua sensação de saciedade. Você vai perceber que se você realmente entrar em jejum intermitente, a sua vontade de comer ela vai diminuindo muito durante as primeiras semanas. É por isso que o jejum intermitente, além de outros benefícios que eu vou dizer agora para vocês, ele tem um impacto enorme sobre perda de peso, né? Não só por conta exatamente daquele período que você está de jejum, mas também por conta desse impacto da perda de apetite nos dias que seguem ao jejum. Então, para quem pensa em perder peso, jejum intermitente é uma bela forma. Claro que isso não é um tipo de dieta que vá se adequar a todo mundo. Muitas pessoas não vão conseguir fazer, não vão se sentir bem fazendo, mas é uma alternativa. Pessoal, lembrem-se que uma coisa é perda de peso, outra coisa é a construção de um corpo. Então, não imaginem que você vai entrar em jejum intermitente e o seu corpo vai ficar daquela forma como você vê na internet, aquelas pessoas com uma musculatura muito definida, tal. Aquilo não tem nada a ver com dieta, não tem nada a ver não. Mas o corpo não ficou daquele jeito por causa da dieta. Aquilo é atividade física. Aí você precisa de um outro profissional, nesse caso, para te orientar, para te ensinar sobre isso, né? Mas você diminuir gorduras localizadas, você fazer hipertrofia muscular, aí você entra num outro ramo aí do estudo do metabolismo humano, que é o estudo da medicina de esporte, né? Que então você vai ter que conversar com um cara da educação física, você vai ter que conversar com um médico que entenda sobre isso e tal, mas são coisas diferentes. Quando a gente fala de perda de peso, a gente está falando de dieta. Quando a gente fala de construção de corpo, construção daquele estereótipo de corpo, você está falando de uma atividade física que aí vai mesclar treinos de força com treinos HIIT, com treinos aeróbicos, tal, são coisas diferentes. Para vocês terem uma ideia, o que o jejum intermitente ele nos traz de benefício, mas assim, que está comprovado, né? Se você for para a literatura, tal, você vai achar isso aí. Primeiro, óbvio, ele acelera a queima de gordura. Esse aceleramento da queima de gordura, tanto dessa gordura periférica que a gente vê, como da gordura visceral também, que está intimamente relacionada com longevidade. Portanto, o jejum intermitente tende a aumentar a longevidade, a sua expectativa de vida, né? Aumentando a queima de gordura, aumenta a sua energia física, a sua atividade física fica melhor, e isso fecha um moto contínuo ali, de forma que você começa a perder mais peso por conta disso, porque a sua energia física aumentou. Tem um aspecto muito interessante do jejum intermitente, pessoal, que é a reparação celular, através de processos de autofagia, né? A autofagia é quando o seu corpo ele começa a destruir células que são envelhecidas, células que não têm uma qualidade biológica tão boa para produzir células novas. Então isso também é muito potencializado no jejum intermitente. Quanto à diabetes também, está muito claro isso, né? O jejum intermitente reduz a resistência periférica à insulina e, portanto, diminui muito o risco de diabetes tipo 2, essa diabetes dos adultos. Claro que vai ter um impacto grande sobre o colesterol ruim, então quando você pensa nos níveis de LDL, também diminui consideravelmente, o que acaba aumentando a sua longevidade, porque diminui uma série de doenças coronarianas, de uma série de doenças cardíacas e tal. Um impacto que eu acho muito interessante da gente discutir aqui no futuro também é sobre a saúde mental, né? Então, existem inúmeros estudos mostrando a relação entre dieta, corpo físico e saúde mental. Eu costumo dizer que não existe uma diferença entre saúde física e mental, tudo é uma coisa só. Pessoal, como eu disse para vocês, eu vou tentar fazer uma série de vídeos abordando um pouco mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem deixar aqui embaixo, eu vou me esforçar para responder de uma forma simples e objetiva. Um abraço e fiquem com Deus.